E aí, já parou para pensar como a gente consegue transformar opiniões, sentimentos e até comportamentos em números, em dados concretos? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos desvendar juntos o passo a passo da pesquisa quantitativa e entender como ela nos ajuda a enxergar o mundo de uma forma, bem, mais numérica. Bom, para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa. Primeiro, a gente vai entender o básico. O que é essa tal de pesquisa quantitativa? Depois, vamos mergulhar na lógica por trás dela, ver os passos essenciais, aprender com os erros mais comuns para não cometê-los e, no final, ver como apresentar tudo de um jeito claro e que faz sentido. Então, vamos começar pelo começo, certo? A ideia central aqui é essa. Como é que a gente transforma o mundo em números? Parece complicado, mas vamos ver que não é. Olha só, a essência da pesquisa quantitativa é medir as coisas. O grande objetivo é pegar fenômenos do nosso dia a dia, como a satisfação de um cliente ou a intenção de voto de alguém, e traduzir isso em números. Por quê? Porque com números a nossa análise fica mais objetiva, a gente consegue comparar resultados e, muito importante, outras pessoas podem refazer a pesquisa e ver se chegam à mesma conclusão. E aqui está uma diferença fundamental que ajuda a clarear tudo. A pesquisa quantitativa, ela se preocupa com perguntas do tipo quantos ou com que frequência. Ela quer medir, testar hipóteses com base em números. Agora, a pesquisa qualitativa é diferente. Ela quer saber o porquê. Ela vai mais a fundo para entender os significados, usando conversas, entrevistas, observações. Uma não é melhor que a outra, elas só servem para coisas diferentes. E pode acreditar, isso não é só teoria de livro, não. A pesquisa quantitativa está por toda parte. Desde as pesquisas eleitorais que a gente vê na TV, até aquela pesquisa de mercado que decide a embalagem de um produto. Ela é usada para analisar o desempenho de escolas, para ver se uma política pública está funcionando, enfim, está no nosso dia a dia. Ok, legal. Mas como é que essa medição toda funciona na prática? A lógica por trás disso tudo é, na verdade, bem direta. Tudo começa com uma ideia, um palpite que a gente precisa ser capaz de testar. A base de tudo é o método científico. Isso quer dizer que a gente começa formulando uma hipótese. Pensa na hipótese como um palpite inteligente, uma afirmação que a gente faz e que pode ser testada. Depois de ter essa hipótese, a gente vai a campo coletar os dados, os números, para ver se o nosso palpite estava certo ou não. Quero um exemplo bem simples. Imagina que um pesquisador acredita nisso. Quem estuda mais, tira notas melhores. Essa é a hipótese. O que ele faz agora? Ele vai coletar dados. Quantas horas cada aluno estudou e qual foi a nota de cada um na prova. Com esses números em mãos, ele pode confirmar ou derrubar a hipótese inicial. Simples assim. Agora que a gente já entendeu a lógica, vamos para a parte mais prática. Se a gente fosse começar um projeto de pesquisa quantitativa do zero, quais seriam os passos essenciais para fazer a coisa dar certo? Pensa nisso como uma jornada de 4 etapas. Primeiro, a introdução. É aqui que a gente diz qual é o problema e qual é o nosso palpite, a nossa hipótese. Depois, e essa parte é crucial, vem a metodologia. Aqui, a gente explica o como. Como os dados foram coletados, com quem, que ferramentas foram usadas. Em seguida, vem os resultados, onde a gente mostra o que encontrou, geralmente com gráficos e tabelas. E por fim, a discussão, que é onde a gente interpreta tudo e diz se a nossa hipótese inicial se confirmou ou não. Olha, se tem uma parte que é o coração da pesquisa, é a metodologia. Ela é o projeto, a planta baixa de tudo. É na metodologia que a gente detalha o passo a passo da coleta e análise dos dados. E por que isso é tão importante? Porque uma metodologia bem feita garante que os resultados são confiáveis e, mais, permite que outra pessoa, em qualquer lugar, possa seguir os mesmos passos e, teoricamente, chegar a resultados parecidos. Isso é o que dá credibilidade para a pesquisa. Certo, saber os passos é ótimo, mas tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Vamos dar uma olhada nas armadilhas mais comuns. Então, quais são aqueles deslizes que podem colocar todo um trabalho a perder, mesmo que a gente esteja com a melhor das intenções? Existem alguns erros clássicos aqui. O primeiro é escolher mal a amostra, ou seja, as pessoas que vão responder à pesquisa. Se a amostra não representa bem o grupo todo, os resultados não valem nada. Outro erro é fazer perguntas tendenciosas, que de alguma forma já induzem uma resposta. E por último, um dos mais famosos, confundir correlação com causalidade. Essa frase é de ouro e precisa ficar na cabeça. Correlação é quando duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Causalidade é quando uma coisa faz a outra acontecer.
O exemplo clássico é o seguinte: no verão, a venda de sorvetes aumenta e o número de afogamentos também. Elas estão correlacionadas, acontecem juntas. Mas, obviamente, tomar sorvete não causa afogamento. A causa real por trás das duas coisas é o calor. Entender isso é fundamental. Ufa! Passamos pela parte de planejamento, coleta. Agora, com os dados analisados, como é que a gente apresenta isso de um jeito que as pessoas entendam e que gere impacto? A verdade é que ninguém gosta de olhar para uma tabela cheia de números. É cansativo e confuso. Por isso, a visualização de dados é sua melhor amiga. O objetivo é pegar algo complexo e deixar simples, visual. Um bom gráfico conta uma história de um jeito que 1000 números em uma planilha jamais conseguiriam. Dá uma olhada nesse gráfico de barras, por exemplo. De bater o olho, em 2 segundos, qualquer um entende que o produto A é o preferido, e por uma margem bem grande. Tentar explicar isso só com um texto e números seria muito menos eficiente, né? Mas atenção, o trabalho não acaba depois que o gráfico fica bonito. Não adianta só jogar os números na tela. A parte mais importante é conectar esses dados com a sua pergunta lá do começo. O que significa o fato de 60% preferirem o produto A? O que isso resolve do problema que deu origem à pesquisa? É essa conexão que dá sentido a todo o trabalho. E com isso, a gente fecha o nosso guia rápido de pesquisa quantitativa. Como deu para ver, é uma ferramenta muito poderosa para a gente tomar decisões com base em evidências e não só em achismo. Agora fica a provocação. Que padrões aí no seu mundo, no seu trabalho, na sua vida, poderiam ser revelados se a gente olhasse para eles através dos números? Fica a reflexão.